Olá, tudo bem? Eu sou Marcelo Pacheco, diretor da MKT Sorocaba, uma consultoria especializada em marketing e vendas. Atuamos há mais de 30 anos no mercado, buscando oferecer aos nossos clientes serviços que primem pela excelência e também levando a esses clientes ferramentas, conhecimento e formatos de trabalho que ofereçam a garantia de resultados de performance com eficiência e eficácia, para que com isso os clientes obtenham rentabilidade e lucratividade nos seus negócios. E uma ferramenta bastante simples que a gente utiliza nos trabalhos, que ela não substitui um planejamento estratégico, ela é digamos assim, ela é um guia prático de planejamento, porque ela mescla a reflexão e a execução propriamente dita, né? E esse é um guia prático de ações estratégicas e táticas. A estratégia porque ele auxilia a gente a pensar e a refletir nas nuances do negócio. E ele é prático porque nos remete rapidamente às ações, à operação, aquilo que a gente precisa realizar no dia a dia. E eu vou explicar para você, passo a passo, como você pode utilizar essa ferramenta. E antes de a gente falar de como utilizar esse guia propriamente dito, a gente deixa um conselho, que esse guia, que vai servir de um mapa, ele seja impresso e colocado na parede de algum ambiente da sua empresa. Pode ser no espaço do café, numa sala de reuniões ou num ambiente onde os colaboradores passem e utilizem com frequência. Um ambiente onde eles possam ver, olhar, parar, pensar um pouco a respeito daqueles tópicos que estão ali presentes, refletir e auxiliar na construção desse mapeamento, desse guia de ações. Então a gente sugere que esse material ele seja impresso num tamanho A2, que ele mais ou menos 60 por 40 centímetros, 4 sulfites, digamos assim, juntos, né? Mas você pode imprimi-lo em qualquer gráfica, e que esse material seja então colado na parede, num bom ambiente da empresa. E como vocês vão ver, os diversos quadros ali, a gente pode ir preenchendo com post-its. Então alguém que teve uma ideia, um insight acerca de determinado tema, a pessoa pode ir ali e colocar num post-it. Não importa a cor, de repente você pode até classificar um post-it vermelho ou rosa para ações prioritárias, um amarelinho para situações de atenção, um verde que seja somente para reflexão, alguma norma que você mesmo pode criar. Mas tendo aquele mapa na parede da sua empresa e colocando esses post-its, a cooperação, o compartilhamento de ideias vai sendo cada vez maior. E você trabalha alguma coisa que é muito importante, que é a gestão à vista. Porque quando a gente deixa esses guias, esses planejamentos ali numa planilha, no computador ou em qualquer ferramenta que você tenha no computador, em qualquer software, muitas vezes a gente não abre. E aí, sem abrir, sem acessar aquele material, a gente não está aguçando a nossa mente, o processo de incubação que a gente trabalha. Então é por isso que a recomendação é que esse material seja impresso e fique à vista e acessível aos colaboradores da sua empresa, ok? E aí, prontos para trabalhar? Então vamos lá. Bem, o primeiro passo é uma ação bastante reflexiva que a gente precisa fazer, porque ele trata dos princípios norteadores da empresa. E ele tem a ver com o propósito, missão, visão e valores. E muita gente fala que é uma bobagem, são coisas utópicas e efêmeras. São simplesmente um quadrinho na parede, numa placa de aço escovado. E realmente isso vai ser uma bobagem se a empresa não souber tangibilizar esses norteadores. E muitos falam em visão, missão e valores e se esquecem do propósito. O propósito é a raiz, é o porquê, é a razão de ser da empresa. Então, para entender qual o propósito do seu negócio, você precisa pensar: por que esta empresa foi fundada? O que os diretores, acionistas, fundadores da empresa, o que eles queriam entregar de diferente que ainda não existia no mercado?
Como eles queriam satisfazer e encantar os seus clientes. Isso é a raiz, isso é a essência da empresa, esse é o propósito, a razão de existir. Então identifique esse propósito, porque isso vai auxiliar bastante na tomada de decisões. A cada decisão de cada colaborador da empresa, a cada ato, ele vai pensar, isto tem a ver com o propósito? Se tem a ver, agiliza a tomada de decisões. Se não tem a ver, ou ele exclui, então ele leva para frente para saber se precisa ou não realizar. Mas essa é a razão de ser do propósito, de você entender o propósito do seu negócio, ok? Então, propósito, por que a sua empresa existe? Entender o propósito, vamos agora pensar na visão. Onde eu quero estar daqui 2, 5 ou 10 anos. Se pensar em 10 anos é muito longe, então pensa, como você quer ser reconhecido daqui 2 ou 5 anos? Qual a visão de futuro? Qual o sonho? Em que posição eu quero estar? E aí a gente tem que tomar cuidado para também não ter visões intangíveis. Eu vejo muitas empresas que colocam lá em sua visão ser reconhecida como a maior ou a melhor empresa no segmento. Mas como que você vai ser reconhecido se você não faz pesquisa de satisfação, se não tem um levantamento de participação de mercado para saber se você é maior ou não? Então toma muito cuidado com isso. Não é? Tem que trazer a visão para coisas que são tangíveis, palpáveis, que você consiga comprovar. Ok? Identificada a missão, aí a gente trabalha na missão. A missão é o que eu faço no dia a dia para atingir aquela missão baseado no meu propósito. Então, a missão trabalha o que nós fazemos, o que eu executo agora, neste momento, no meu dia a dia, para satisfazer e encantar os clientes, para atingir a minha missão com base no meu propósito. E os valores são as virtudes, os princípios que denotam a personalidade da empresa. Então a gente fala muito em ética, verdade, transparência, inovação. Então quais são esses valores? Não adianta eu falar que a minha empresa tem ética, verdade ou transparência, se quando um cliente liga para a empresa porque está com determinado problema, alguém fala, diga que eu não estou, por favor, depois eu ligo. Isso não é verdade, não é transparência. Se a gente fala que a nossa empresa tem como valores a inovação, o desenvolvimento de produtos e serviços, então quais são as ações no dia a dia, dentro da missão, que você pratica, que você promove em inovação? Aí você tem que ter uma cultura com base nesses valores. Então é por isso que a gente trabalha propósito, visão, missão e valores. Mas como eu disse, se isso não estiver lastreado no pensamento e nas atitudes no dia a dia, vai ser somente um quadrinho na parede. Então, depois de refletir, você tem que entender como eu vou integrar cada colaborador com base nesses princípios, que eles entendam, que eles conheçam, que eles cooperem e interajam com esses 4 norteadores. E o que eu faço para manter vivos esses 4 norteadores da empresa? Feito isso, a gente passa para o segundo passo. Bom, terminada a primeira fase da reflexão, vamos à segunda etapa, que é entender a situação real, a situação atual da empresa. Mas aí a gente tem que tomar muito cuidado com o auto-engano, porque a gente está falando em situação real, na situação verdadeira do negócio. E é muito comum o empresário, o empreendedor, falar que oferece um excelente produto ou serviço, o melhor atendimento, a qualidade, a excelência e tudo, o cumprimento de prazos, o melhor preço. Mas se eu ofereço tudo isso, por que o concorrente vende mais? Então é incongruente, não é? Então vamos entender a situação real do seu negócio. E o primeiro ponto é fazer a reflexão a respeito dos diferenciais, dos atributos que eu tenho muito positivos, daquilo que a gente chama forças do negócio. Novamente, cuidado para não achar que são forças. Eu tenho que perceber que são realmente
relevantes e pertinentes para o cliente. Por exemplo, eu tenho um lastro de recursos financeiros para investir no meu parque fabril, para investir em comunicação, para investir na contratação, capacitação de colaboradores. Eu tenho uma excelente equipe técnica, equipe de assistência, equipe comercial. Eu tenho solidez na marca, com credibilidade de tantos anos, com pesquisas de satisfações, com selos de qualidade. Então, o que realmente é forte é o seu ponto comercial, é o seu posicionamento nos buscadores digitais, é a sua força nas redes sociais. O relacionamento que você tem, o networking em grupos de negócios. Então, o que são diferenciais realmente relevantes da sua empresa para os seus clientes? Identificado isso, vamos pensar também quais são os fatores críticos do negócio. Quais são as minhas principais deficiências, as principais falhas? Onde se encontram as reclamações dos clientes? Será que é no preço eu tenho que rever meu centro de custos? Será que é no prazo de entrega? E aí eu tenho que rever os processos e padrões operacionais do negócio? Será que é no atendimento? Porque dentro da empresa tem aqueles setores que ficam jogando o problema de um para outro e o cliente fica perdido. Então, quais são os fatores críticos? Será que eu estou deficiente em agregar valor à minha marca e na minha comunicação? Será que eu faço uma venda e não promovo relacionamento, aftermarket com os meus clientes? Então, quais são os fatores críticos? Isso é muito importante refletir e aceitar, porque vai ser isso que vai determinar aonde que nós iremos trabalhar nas ações operacionais propriamente ditas, ok? Vamos pensar também em quais alianças são importantes para o nosso negócio. Quais são os parceiros que nós precisamos? Uma empresa de transporte e logística para fazer a entrega nos nossos materiais? A empresa, a agência, o freelance de comunicação, já que eu tenho uma força muito grande nas redes sociais? Os profissionais de treinamento ou de consultoria que trazem uma visão externa para o nosso negócio, para promover a inovação? Então, quais são as alianças importantes que você tem? É a empresa de desenvolvimento de software que sempre traz novidades para melhorar o seu operacional, equipe técnica terceirizada que auxilia em agregar valor ao seu negócio. Então, quais são as alianças importantes que você tem? São indicadores, representantes, canais de vendas? Então, isso é muito importante. Como eu fomento essas alianças e como eu mantenho essas alianças próximas ao meu negócio para entenderem o meu propósito. E dessa forma, eles alavancam o meu crescimento e por reciprocidade eu auxilio essas empresas em também atingirem as suas metas. E o quarto ponto que a gente faz da avaliação da situação real do nosso negócio, quais são os medos da nossa empresa? Você que é gestor, você que é diretor, você que tem um cargo de liderança, por exemplo, quais são os medos do negócio? Será que a nossa empresa está concentrada em um determinado segmento e se esse segmento tiver uma queda, a empresa fica em risco? Será que eu tenho uma concentração de carteira, uma concentração de vendas em um ou dois clientes? Aí eu estou lá na lei de Pareto, 80-20, 80% do meu faturamento depende de 20% dos meus clientes? Será que eu dependo muito de uma matéria-prima importada ou de um determinado fornecedor? Então, quais são os medos reais do seu negócio? Será que o ponto comercial onde eu estou estabelecido é extremamente importante e o meu contrato de locação, por exemplo, está a vencer? Então, quais são os medos reais da empresa? Isso é muito importante a gente avaliar. Para fazermos o fechamento dessa análise da situação real e atual do negócio, vamos também pensar no cenário externo, no macroambiente. Quais são os fatos, situações ou acontecimentos fora da empresa que podem impactar
no nosso negócio. Então, será que a economia, a alta da moeda estrangeira, os efeitos da globalização, a crise em um determinado continente ou país, como isso pode afetar o meu negócio? A economia, taxa de juros, financiamento, legislação, o que pode vir de mudanças nas leis ambientais, nas normas técnicas que podem impactar o meu negócio, tecnologia, será que vai haver algum produto ou serviço substituto daquilo que eu faço, daquilo que eu entrego? Então esses cenários externos a gente tem que ficar antenado para entender como eles poderão nos afetar. A tecnologia, então as reuniões, o home office, as reuniões virtuais, como isso pode impactar no meu negócio de transporte, de turismo e por aí vai. A concorrência, a chegada de grandes multinacionais ao meu segmento, ou o aparecimento, surgimento de pequenas empresas na minha área, pequenos concorrentes, como isso vai impactar no meu negócio, que comportamentos, hábitos do consumidor estão mudando, que podem também impactar diretamente na minha empresa. Basta avaliarmos aí algumas situações tão costumeiras para nós, os impactos econômicos, como por exemplo a alta do dólar ou do euro. Você foi lá e comprou uma máquina, adquiriu uma máquina, financiou, seja em dólar ou euro. Quando dispara a moeda estrangeira, que impacto isso tem na sua rentabilidade? É muito forte, aí você tem que aumentar preço e o cliente deixa de comprar. Então, a gente tem que ficar antenado com essa situação. A própria pandemia por conta do Covid-19, lógico, ela trouxe grandes impactos. Ela começou lá na China, no final do ano passado. Nós aqui no Brasil tivemos tempo de pensar para ela, puxa, se isso acontecer, as pessoas não puderem ir às ruas, realmente a gente vai ter a compra digital, o ambiente digital ele vai ser preponderante, e a gente não se preparou para isso. Então para essas situações, não é bola de cristal, mas é a gente ficar um pouco mais preparado com o que está acontecendo lá fora do nosso negócio, para que possamos avaliar que tipos de impactos podem trazer aqui e que tipos de ações a gente tem que fazer, maior acompanhamento, que tipo de comportamentos nós precisamos ter no nosso negócio para prevenir impactos externos. Puxa vida, quanta coisa para pensar, né? Mas é importante essa reflexão, senão a gente não sabe o que está fazendo. A gente tem que entender as razões, os porquês de estarmos realizando as ações. Não é? Então, até este momento, a gente entendeu os norteadores da nossa empresa, propósito, missão, visão e valores. A gente também conseguiu, com verdade, se estabelecer onde é que nós estamos, não é? Com base nos nossos diferenciais, com base nos fatores críticos de sucesso, com base nas alianças que nós temos, os medos, conscientes ou inconscientes que a empresa tem, que os empresários têm, e também entendemos a situação de como os fatos e as situações do ambiente externo impactam no nosso negócio. A cabeça nessa hora está borbulhando de informações. Então é o momento agora que a gente vai anotar tudo que a gente tem que fazer, as diversas ações que nós temos que fazer. E aí, para esse momento, o brainstorm, né? O toró de parpite, a chuva de ideias, as críticas e sugestões, nesse momento elas são muito necessárias, para que a gente comece a anotar tudo que vier à cabeça, todas as ações, todos os pensamentos que nós tivermos, a gente tem que anotar. E a partir daí, aquilo que for relevante, que for preponderante para o nosso negócio, a gente vai colocar no quadrante de prioridades e influências, que é esse quadrante que está aí. Bom, como que a gente trabalha com o quadrante? Quais são, de todas aquelas ações que você listou, quais são aquelas que vão no primeiro quadrante de alta prioridade e alta influência? Ou seja, são ações urgentes, de muita prioridade que temos que realizar e que, além de urgentes, vão influenciar, terão impacto em outros setores do meu negócio.
São ações que, se não forem realizadas, não darão sequência a outras atividades. Então, todas essas ações nós colocamos no primeiro quadrante de alta prioridade e influência. A partir daí, a gente vai para o segundo quadrante, que é de alta influência e baixa prioridade. Ele nem é tão urgente assim, nem é tão prioritário, mas se não realizar, ele trará influência em outros setores. E aí o que acontece? Não é tão importante para mim, mas é para o negócio. Se eu não realizar, outros setores não andam. E aí eu vou jogando gargalo em gargalo, em gargalo, em gargalo, e eu sempre vou ter um problema, um fator crítico de sucesso dentro do meu negócio. Identificado isso, a gente parte para o terceiro quadrante, que tem baixa influência, mas tem prioridade para a minha área. E aí eu vou realizar essas ações e, por fim, eu vou para aquelas que têm baixa prioridade e baixa influência, que normalmente nos tomam bastante tempo e são facilmente delegáveis, não é? Eu penso muito no caso, é muito comum as empresas que querem trabalhar alguma ferramenta de comunicação, seja em redes sociais, seja site, seja folder, apresentação virtual ou qualquer coisa que seja, mas elas nunca dão vazão a isso porque elas têm que selecionar fotos, desenvolver textos e aí acabam sempre empurrando com a barriga, ou elas começam e não terminam de fazer determinadas coisas. É muito mais fácil você contratar uma empresa, um freelancer, um profissional que faça isso para você. Ah, mas custa dinheiro. Custa, mas o seu tempo custa muito mais. Então essa reflexão é importante. Apenas como exemplo, bem rápido, alguns anos atrás uma empresa havia contratado a consultoria da MKT Sorocaba para que nós desenvolvêssemos algumas estratégias para que ela pudesse se comunicar e vender mais. Então a empresa queria vender mais. Simples, né? Acho que todo mundo quer. Mas vamos dizer, o problema dela não era vender mais. O problema é que a venda era passiva, que ela não tinha canais de comunicação, então realmente não tem como vender. E aí o que a gente começou a avaliar? Antes de vender, eu tenho que ter uma equipe comercial extremamente capacitada. E a equipe comercial dessa empresa era, como que eu vou dizer assim, tinha vínculos emocionais muito fortes, havia muito paternalismo dentro da empresa, ou seja, os profissionais não estavam capacitados, nem treinados e muito menos tinham interesse em promover vendas ativas. Então essa empresa estava lá no primeiro quadrante, a necessidade dela não era vender mais, não era nem se comunicar. A prioridade e que tinha alta influência na empresa era o quê? Ter uma equipe comercial eficiente e eficaz. E além disso, a empresa tinha um centro de custos muito mal feito, então o preço dela variava muito, era prestadora de serviço e às vezes para o mesmo negócio a padronização de preços era muito distinta. Então essa empresa tinha como alta influência e alta prioridade ter uma equipe comercial proativa, capacitada e também rever seu centro de custos. Como alta influência e baixa prioridade, teríamos que capacitar todos os colaboradores na integração para o propósito, missão, visão, valores da empresa, bem como fazer a informação fluir corretamente, porque o centro de custos estava falho, porque a informação não fluía na empresa, porque existia choque, guerra entre os departamentos. Então nós teríamos que criar processos de comunicação, de preferência lastreados num software, num programa. Como alta prioridade e baixa influência, aí sim viria a estrutura de comunicação, desenvolvimento de folder, de site, de apresentação virtual, relacionamento pós-venda ou aftermarketing, para somente como baixa influência e prioridade, lá no final aquilo que o cliente queria, realizar a comunicação propriamente dita. Então aquilo que o cliente achava que era o mais importante estava lá no último quadrante. Então é para isso que a gente realiza essas ações, a gente idealiza essas ações no quadrante. E com base nisso, o que a gente vai fazer? Primeiro as ações do quadrante 1,
depois as ações do quadrante 2, do quadrante 3 e do quadrante 4. Como eu disse, normalmente as do quadrante 4 são delegáveis, facilmente delegáveis. Muitas vezes aquelas que estão no quadrante 2, de alta influência, mais baixa prioridade, eu também consigo entregar para uma empresa terceirizada. Certo? Então essa avaliação é muito importante para a gente fazer. E aí, para a gente acompanhar se esse quadro está sendo realizado, se todas as tarefas estão sendo realizadas, no acompanhar essas tarefas, a gente se baseia, por exemplo, numa planilha paralela, lastreada pelo 5W2Hs, por exemplo. E aí você, como gestor, como líder do negócio, como diretor da empresa, você vai acompanhando quem está fazendo, por que está fazendo, como está fazendo, se está mantendo os recursos financeiros, se está cumprindo o tempo hábil para cada tarefa. Bem, realizando todas essas reflexões, todas essas ações, nós iremos gerar muito conhecimento dentro da empresa. A cada nova ação, a cada novo pensamento, a cada nova passagem que nós teremos pelo quadro dentro da empresa, nós vamos tendo novos insights, novas intuições, novas ideias. E isso tem que gerar um sistema de conhecimento dentro da empresa, fazer parte da cultura organizacional da empresa. Então, quais são as ideias, quais são as informações positivas que vieram desse negócio, dessas ações, dessas reflexões. E a gente vai colocando os post-its aqui dentro do quadro também, para que gere informação, para que as experiências positivas sejam acompanhadas pelos outros, para que as ideias geradas possam ser acessadas por outros e complementadas e talvez até executadas por outros. E dentro desse sistema de conhecimento, também teremos um campo para ver onde é que nós erramos, onde é que nós falhamos em determinadas ações, em determinadas reflexões ou em determinadas tarefas. E essas críticas, digamos assim, essas falhas, não são para apontar culpados, mas sim para que a empresa não caia no erro no futuro próximo. Entendeu? Então tudo isso gera uma cultura e um sistema de conhecimento muito grande para o seu negócio. Viu como é fácil utilizar o Guia Prático de Ações Estratégicas e Táticas da MKT Sorocaba? Vamos lá, mãos à obra, cabeça a todo vapor. Imprima o seu mapa, o seu guia, comece as suas reflexões, os seus insights, compartilhe com a sua equipe e promova uma cultura de desenvolvimento, de inovação e de melhoria contínua. Vamos lá, mãos à obra. Desejo muito sucesso a todos vocês. Respeite o seu negócio, respeite a sua história, respeite o seu propósito. Um grande abraço.